Oi, amor. Oi, Vou pegar aqui seu celular, tá? Tá bom. Eu posso olhar o seu WhatsApp? Pode olhar. Pode olhar todas as suas mensagens? Todas as mensagens. Desbloqueia aqui. Então, eu posso olhar tudo. Pode olhar tudo. Posso olhar sua conta, tudo. Pode ficar à vontade. Instagram, tudo eu Sim. posso olhar aqui. Sim. WhatsApp, conversa de todo mundo, eu posso olhar. Pode, mulher. Por que você tá assim? Pode olhar. Posso levar o celular pra mim olhar. Eu vou ficar lá no quarto, vou fuçar tudo aqui no seu celular. Tá bom, pode ir. Tudo. Pode, vai lá. Então tá bom. Eu Vai. vou lá. Pode ir, vai à vontade. Pode ir? Uhum. Não. Só porque você deixou eu fuçar tudo, só tava te testando. Não vou, não.